Boa noite, professor. Tudo bem? Prazer poder estar aqui conversando com você novamente. Aqui em questão, a gente está realizando a gravação da entrega do trabalho final envolvendo a disciplina de Pesquisa Operacional 2. O tema do nosso trabalho é o tema de localização de facilidades. O grupo em questão é composto pela Letícia de Araújo, Miguel Jorge, João Paulo, Thiago Magno, Lucas Mendes, Samuel Campos e Virgílio Danley. Inicialmente, só trazendo um pouquinho de contexto envolvendo essa questão de problemas de localização de facilidade, é sempre bom ressaltar que problemas de localização são sim considerados como os problemas de otimização e os mesmos vêm sendo abordados desde o século XVII. Vale ressaltar também que esse tipo de problema tem normalmente como objetivo suprir as necessidades da população de uma determinada área em específico por meio de centros de distribuição. Ou seja, de forma geral, os problemas de localização de facilidades tratam de decisões sobre onde devem ser localizadas facilidades, considerando os clientes que podem ser servidos de forma a otimizar um certo critério. A partir desse sentido, o objeto de estudo em questão se trata de uma empresa de telefonia e internet, conhecida como MaxFlow, uma empresa de distribuição, que deseja instalar antenas e distribuidores de sinal em uma cidade de forma a atender a crescente demanda. Porém, existe um limitado conjunto de locais para instalá-las e cada um deles oferece diferentes capacidades de cobertura, devido a restrições de relevo e conexões, por exemplo. Além disso, é bom ressaltar que as implantações acarretam em custos fixos relativos à aquisição do terreno e construção da antena, e também, além de distribuidores de sinal, e também em relação aos custos relacionados ao atendimento da demanda de diferentes regiões da cidade. Aqui a gente trouxe também, só a fim de ciência, o contexto computacional utilizado inicialmente. É claro que a partir da evolução do trabalho mesmo foi sofrendo algumas adaptações, mas de forma geral a gente iniciou trazendo esse contexto. Aqui a gente também trouxe as legendas que foram utilizadas para desenvolver os códigos em questão. E, a princípio, abordando a primeira modelagem, que tem o intuito de trazer a função objetivo e restrições, a fim de minimizar os custos de instalação das antenas, respeitando as condições de instalações impostas, a gente desenvolveu essa função objetivo e essas duas restrições, que são ligadas à demanda dos clientes e capacidade máxima, e a gente teve como resultado, por meio do aplicativo GUSEC, utilizando a linguagem de LPK, que o problema realizou um total de 21 tentativas e foi identificado que as antenas 1, 2, 3 e 4 como sendo as melhores a serem instaladas, e o custo mínimo, ou seja, o valor ótimo total gerado, foi de R$ 6.925.000. Avançando um pouquinho mais em relação ao problema, a gente teve a modelagem 2, que no caso, em relação ao trabalho, seria o além do básico, digamos assim, que devido a alguns estudos sobre o futuro de atendimento, a empresa deseja estudar também os seguintes novos cenários: atender cada região através de um único ponto de antena, definir um número máximo de 3 antenas instaladas, e deve-se considerar também a adição de uma nova e possível localização, com custo igual a R$ 1 milhão e capacidade de ofertar 600 mil unidades de sinal de rede. A partir desse sentido, a gente desenvolveu essa função objetivo e essas outras restrições, no caso, com algumas adaptações e implementação de uma nova restrição, que trata agora de número máximo de instalações, e a gente teve como resultado que o problema realizou um total de 23 tentativas. O custo mínimo, ou seja, valor ótimo, total gerado foi de R$ 1.450.000, ou seja, caindo muito em relação ao valor inicial, e foi identificado também que as antenas 1, 4 e 5 como sendo as mais viáveis a serem instaladas. Por fim, avançando para a parte final do problema, que a gente teve que desenvolver o nível expert, né, que seria implantar mais algum ponto ali para realmente dificultar um pouquinho mais o problema, a gente acresceu o fator da qualidade de transmissão das antenas como determinante na definição da instalação das mesmas. E a partir disso a gente elaborou novamente uma função objetiva adaptada, com algumas restrições e fazendo algumas adaptações sobre as mesas, e a gente teve como resultado que as instalações das antenas 4 e 6 como sendo o número ideal para garantir melhores condições de atendimento, e os custos em relação a eles decaíram 80%, cerca de 30% em relação aos custos da primeira modelagem. De forma geral era isso, qualquer dúvida a gente está à disposição.